entrará com o milagre e haverá alegria na nossa casa. Há um Deus que se preocupa conosco, e é este Deus que eu louvo, é este Deus que eu glorifico. A glória de Deus vai encher esse lugar hoje. Aliás, Deus pode estar usando você como um instrumento dele, para que esta pessoa conheça, receba e aceite a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Eu tenho certeza que você tem a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você veio aqui hoje buscar o milagre de Deus, se prepare. Mas segundo, olha bem, o texto diz: e Jesus chega a Betsaida e lhe trazem um cego, rogando-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, o que é que Jesus faz? Verso 23, ele leva o cego para onde? Para onde? O que é que diz aí na sua Bíblia? Leva o homem para fora do quê? Da aldeia. E quando leva o cego para fora da aldeia, impõe-lhe as mãos e pergunta se ele via alguma coisa. E qual foi a resposta do cego? Vejo, Senhor. Estou vendo, sim. Estou vendo os homens como árvores que andam. Aí Jesus diz: ei, espera aí, rapaz, árvore não anda, a árvore fica parada. O que é que você está vendo ali? Ah, aquilo ali, não tem dúvidas, é uma árvore. Jesus disse: não, se está andando não é árvore, é homem. E aquilo lá, o que que é? Ah, aquilo eu estou vendo bem, é um homem. Não, aquilo está parado, é uma árvore. Ele, embora enxergasse, ele tinha uma visão distorcida daquilo que via. E aí entra a segunda grande referência que eu tenho nesse milagre de Jesus. A primeira fala do homem natural, o cego. Jesus tira para fora da aldeia. Aldeia, numa linguagem científica, é uma referência ao mundo. Nós vivemos o quê? Numa aldeia global. Não é isso que a gente aprende? Então, numa linguagem espiritual, tem um significado grande. Quando Jesus tira o cego para fora da aldeia, espiritualmente, Jesus está querendo dizer: eu tiro você para fora do mundo e o trago para perto de mim. Aí entra a segunda referência desse milagre. Sabe qual é? O homem carnal. Aí você diz: ei, pastor, o senhor errou dessa vez, hein? Não é sempre que o senhor acerta, mas dessa vez o senhor errou de novo. Porque o senhor vai querer dizer que Deus tirou o cego para fora da aldeia, que era o homem natural. O senhor vai querer aplicar isso no sentido espiritual, dizendo que Deus tira o homem do mundo e traz para a sua igreja. E o senhor diz que ele é o homem carnal? Exatamente isso que eu disse. E eu tenho uma informação para alguns aqui, que talvez vocês não saibam, mas vocês vão ter essa informação hoje, para a tristeza de alguns e para o despertamento de outros. O homem natural está daquela porta para fora, o homem carnal está daquela porta para dentro. O homem carnal não está lá fora, o homem carnal está aqui dentro da igreja, meu irmão. Lá fora está o homem natural, aqui dentro está o carnal. Aí você diz: ei, pastor, como é que o senhor prova isso? Pela Bíblia. Se você quiser questionar a Bíblia, nós vamos questionar a Bíblia. Mas eu chamo você para prestar atenção numa coisinha que Paulo disse. E eu acho que o apóstolo Paulo,
é autoridade suficiente para nos convencer acerca de questões bíblicas, espirituais e teológicas. Se alguém não tem certeza disso, então eu preciso orar por você hoje, depois do culto. Mas se você abrir a sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo, se eu não estiver enganado, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número, deixa eu confirmar aqui, primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo de número, é primeira ou é segunda carta, hein? 1 Coríntios 3, é isso mesmo? Deixa eu ver se não estamos enganados aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, está aqui, meu irmão. Paulo estava escrevendo para quem, hein? Paulo estava escrevendo para quem? Para quem? Para a igreja? Sim ou não? Ei, quantos estão aqui, digam amém. Quantos não vieram ainda, diga, espera um pouco que eu já chego. Capítulo 3, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Paulo está escrevendo para quem? Para a igreja. Olha aí o que Paulo diz para a igreja. O que Paulo diz aí? E eu, irmãos, não vos pude falar como, aqui o que diz a sua Bíblia aí? Como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. E sabe por quê? Olha aí, é Bíblia, hein? É Bíblia. Se você aceita a palavra de Deus, você vai receber a palavra hoje. Aí o que Paulo diz aqui, olha aí: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, e nem tampouco agora podeis. Sabe por quê, queridos irmãos corintianos? Queridos irmãos aos coríntios. Porque ainda sois o quê? Carnais. Pois havendo entre vós, Paulo estava falando para quem? Paulo estava falando para quem? Pois havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa. Amém, irmão? Vou repetir. Nem o que planta é alguma coisa. Amém? Nem o que rega. Amém? Mas Deus que dá o crescimento. Fechou a questão? Então onde é que está o carnal? Está lá fora? Ou está aqui dentro? Queridos, ouça bem a palavra de Deus esta noite. Paulo chama a atenção da igreja em Corinto. E é interessante que ele fala, olha, como menino vos criei, não com manjar, mas com leite, porque vocês não podiam comer manjar, e ainda não podem, porque continuam meninos. De outra feita, Paulo diz, quando eu era menino, eu fazia o quê? Eu agia como menino, eu falava como menino, eu corria como menino, eu conversava como menino, mas agora que cresci, eu vou usar uma outra expressão e não se assustem, mas agora que cheguei a ser homem, no sentido não de masculinidade, mas no sentido de maturidade. Paulo não estava dizendo, cheguei a ser homem, me tornei másculo. Não, Paulo disse, me tornei maduro. Agora que me tornei homem, eu acabei com as coisas de menino.
Meu irmão, ouça aqui o que eu tenho de Deus para dizer a você hoje. Está na hora da gente amadurecer espiritualmente. Está na hora da gente acabar com coisas de menino. Chegou a hora de alguns crentes de 15, 20, 30 anos de fé sair da imaturidade e começar a tornar-se adultos espiritualmente. Meu irmão, Deus tem obras para fazer na sua vida e na minha vida, mas Deus só pode contar conosco quando nós atingirmos a maturidade. Esse negócio de ser melindrado por qualquer coisa, meu irmão, esse negócio de crente não poder ouvir a verdade, isso é extremamente prejudicial à igreja de Cristo. Esse negócio de pregador assumir a tribuna e ter que ficar rebuscando palavras, porque se falar alguma coisa, o irmão se magoa, o irmão se chateia. Precisamos acabar com isto. Esta igreja precisa de maturidade espiritual, meu irmão. Não estou defendendo aqui a liberdade, nem a autoridade, nem estou dando a quem quer que seja autorização para maltratar quem quer que seja, mas as coisas de Deus precisam ser levadas com mais seriedade e com mais maturidade. Dá para dizer amém ou é difícil, meu irmão? Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado aí. Diga, ei rapaz, está na hora de começar a amadurecer. Você já está de cabelo branco, meu irmão, já está de barba branca, já está quase precisando usar bengala espiritualmente falando, e ainda tem que dar leitinho na sua boca, meu irmão. Crente tem que aprender a receber alimento sólido. É alimento sólido que nos sustenta. Pega uma criança aí e sustente ela a vida toda com leite. Você vê se ela sai do chão, meu irmão. Pega aí o seu filho recém-nascido, dá leite para ele até os 10 anos de idade. Vai lá, meu irmão, para ver se ele sobrevive. Ou então pega o irmão que já está crescido e tira o alimento sólido dele e dá leite daqui para frente. Você vai ver quanto tempo ele vai ficar de pé. Isto é falta de maturidade espiritual. Paulo diz aqui: inveja, contendas, dissensões. A igreja de Cristo não é movida por sentimento de inveja. A igreja de Cristo não é movida por dissensões. A igreja de Cristo é movida por um sentimento só. Quando nós falamos a mesma língua, quando nós temos o mesmo sentimento, quando nós estamos caminhando em mesma direção, não há inferno, não há demônio, não há potestade espiritual que consiga interceptar a nossa caminhada. Nós passaremos na força do Senhor e do seu poder, porque a igreja de Cristo, quando fala a mesma língua, está revestida de poder e de autoridade. Dá para dizer glória a Deus ou é difícil, meu irmão? Ou então eu mudo a palavra, ou então eu mudo a Bíblia. Quando os discípulos ficaram esperando o derramamento do Espírito Santo, quantos dias eles ficaram em Jerusalém? Quantos dias? Ei, pregadores, quantos dias ficaram lá? 40 dias esperando o derramamento do Espírito? O que vocês estão pregando lá? Depois que Jesus foi assunto ao céu, quanto tempo demorou para derramar o Espírito Santo? Poxa, 10 dias. Como é que eles ficaram 10 dias lá no cenáculo? Disputando posição? Sabendo quem era mais bonito, quem era mais feio? Eles estavam orando a Deus. E depois dos 10 dias, o Espírito Santo veio sobre eles. Amém, irmãos? E eles foram cheios do Espírito Santo. E quando foram cheios do Espírito Santo, quem foi escolhido para pregar a primeira mensagem da igreja? Mas Pedro era o indicado para pregar? Ei, pastor Manuel, aquele que não conseguiu dar testemunho para uma criada vai pregar para uma multidão? Fosse nos dias de hoje, vamos fazer aqui um concílio.
Quantas línguas você fala, João? Uma só não serve. Tem muita gente com língua aqui diferente. Marcelo, quantas línguas falo? Pastor, por misericórdia de Deus, falo 2. Não deu certo. Meu Amorim, quanto fala? Eu já estou melhorzinho um pouquinho, falo 5. Mas ainda não resolve. Pastor Alírio, o senhor fala quanto? 9 fora dos anjos. O senhor está mais ou menos habilitado. Não era esse critério que a gente usa hoje? Sim ou não? Quem é mais eloquente aí para pregar para uma multidão dessa? Queridos, não houve nada disso. Quando o Espírito Santo veio sobre eles, Pedro disse: eu vou pregar. Abra caminho aí que eu vou pregar a mensagem da inauguração da igreja. E Pedro toma a palavra. Parece que eu estou vendo os demais apóstolos olhando, dizendo: não sei se vai dar certo. Será que Pedro vai dar conta? Será que Pedro não vai? Aí Pedro toma a palavra e diz: ei, varões judeus, e vós todos que me ouvis, ouçam bem o que eu tenho a dizer a vocês. Estes homens não estão embriagados, sendo ainda 9 horas da manhã. Mas o que vocês estão vendo acontecer aqui é o cumprimento da profecia de Joel, quando disse que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Pedro começa, inflamado pelo Espírito do Senhor, a ministrar a palavra de Deus, e as pessoas começaram a ouvir, de olhos arregalados. Os outros discípulos começaram a perguntar entre si: como é que Pedro tem uma mensagem desta? Parece que estou vendo Pedro olhando para ele dizendo: olha, sabe por que eu tenho a mensagem? Porque até alguns instantes atrás eu não era igreja, mas agora eu sou igreja. Até alguns instantes atrás eu simplesmente acompanhava Jesus, mas eu estava metido em dissensão, eu estava metido em confusão. Agora eu sou igreja, agora eu tenho uma palavra que convence, agora eu tenho uma palavra que toca o coração. E quando Pedro termina de pregar, o que aconteceu? Os ouvintes começaram a dizer: ei, irmão, o que é que nós precisamos fazer para ser salvo? E Pedro diz: crê no Senhor Jesus. E as mãos começaram a se levantar. Levanta 1, 2, 3, 10, 40, 50, 100, 200, 500, 1000, 1100, 1200, 1300, 1700, 1900, 2050, 2490, 2510, 2780, 2950, 2960, 2980, 2990, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999. E a Bíblia diz: quase 3.000 almas levantam a mão e recebem a Jesus como Salvador. Solte a sua voz e dê glória a Deus, meu irmão. Quando nós atingirmos a maturidade, ouça, Deus vai começar a usar a nossa vida. Dá para dizer amém? Você consegue dizer isso para a pessoa do seu lado ou tem dificuldade? Meu irmão, quando você se tornar adulto espiritualmente, aí Deus vai te usar, que você vai ficar até impressionado. Mas enquanto você estiver na infantilidade espiritual, Deus não pode te usar. O homem carnal está aqui dentro, mas o fogo do Espírito está aqui também para transformar a sua vida. Mas conte com a minha oração, conte com a minha ajuda, conte com o meu apoio, conte com o meu empenho. Então não desista de sonhar, meu irmão. Eu estaria cometendo um ato de injustiça se nesta noite eu não orasse por alguém aqui. Mas agora eu sei o que eu faço, e eu sei para aquilo que eu fui chamado, para dar testemunho do Evangelho de Cristo. Deus tenha misericórdia da minha vida, para que eu permaneça no lugar que o Senhor me colocou. Entenda isto, pelo amor de Jesus, meu irmão.
estamos chegando. Hoje é sexta-feira, o último dia útil da semana. Uma tarde abençoada aqui na capital de São Paulo. 32620076. Liga pra gente. Hoje eu vou inovar, viu? Hoje eu vou colocar aqui um ouvinte no ar. Tem gente ouvindo a gente? Tem gente ouvindo a gente. Pela web rádio. Pela web rádio. Parque São Francisco, temos uma bela igreja aí, rapaz. Você é de qual igreja, Aguinaldo? Eu sou da Adventista do Sétimo Dia. Les aseguro que si tienen fe, tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes, nada será imposible. Si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. Si puedes creer, los cielos se abrirán, su gloria descenderá, su fuego te abrazará. Si puedes creer, su gloria verás, su amor sentirás, su poder tocarás. Si puedes creer, demonios huirán, cadenas caerán, tendrás libertad. Si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, si puedes creer, las montañas se moverán, los enfermos se sanarán, tu vida Dios cambiará. ¿Cuántos creen? Si puedes creer, los cielos, su gloria descenderá.